Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que assistem os nossos programas pelos canais de televisão, canais abertos ou nas nossas plataformas de YouTube. Nosso programa não só para os irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas nós temos outros irmãos que participam também conosco, são irmãos nossos, são muito bem-vindos, acompanham os nossos programas. A todos a paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente para tratar de um assunto muito interessante, importante para as igrejas, para os irmãos que assistem, que é o assunto de ministérios. Nós estamos aqui novamente com o pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus. Guilherme. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos continuar abordando esse tema que é interessante, até para o conhecimento dos irmãos das igrejas. Quando nós falamos de ministérios, e nós abordamos isso nos programas anteriores, nós mostramos que há uma diferença entre ministério, apesar de no grego, no original, as palavras, diaconia e diácono são parecidos. Quando fala de ministério, entra a palavra diaconia. Diáconos é uma outra expressão, mas isso aí é mais do texto original, no sentido, para nós, da prática. O ministério é uma linha e o diaconato é outra linha. No entanto, eles se completam, porque os diáconos foram levantados exatamente para serem ajudadores dos ministérios. E nisso nós citamos o capítulo 6 do livro de Atos, quando eles foram levantados exatamente para esse trabalho, como nós falamos, para esse serviço. Então eles trabalham ajudando ao ministério. Consequentemente, no capítulo 6 fica muito claro isso, quando os apóstolos dizem: quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o diaconato não é um ministério. O diaconato é um complemento do ministério. Por isso que é um trabalho dedicado na vida da igreja local. Então nós vamos falar hoje, ainda dentro desse tema sobre diáconos, nós vamos falar hoje vamos começar aqui com o pastor Damiani, desse trabalho do diácono dentro da igreja. Damiani, começa com você. A paz do Senhor. É importante lembrar que o diácono, quando ele foi chamado, ele tem as suas características, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E agora a função do diácono é ligado a uma igreja local, que o diácono está sempre ligado a uma igreja local. Ele foi levantado ali devido ao crescimento daquela igreja, o crescimento do rebanho. Então nós vamos citar aqui algumas das funções. Primeiro, visitar os crentes, visitar os irmãos, orar, apresentar os dons espirituais, Ele também, o diácono, com sabedoria, ele pode fazer a imposição das mãos, e dar o socorro, ao órfão, à viúva, É interessante que esta função do diácono, ela sempre gera um relatório. O diácono é uma pessoa muito próxima ao ministério. Então, ele gera um relatório para o ministério, porque o ministério vai administrando. Ele vai entendendo, vai ver, esse lar já foi visitado, esse aqui precisa, esse daqui é preciso de uma palavra, e ele vai gerenciando isso dentro dos grupos que hoje nós temos, são os grupos de assistência. Ele também, uma da função dos diáconos é gerir o culto, Ele chega mais cedo, ele abre a igreja, ele ora, tá sempre que possível também dentro do culto profético, fazendo essa gerência do culto, vendo o irmão, consultando tudo ao Senhor, vendo o irmão que vai fazer o louvor, e essa função dele é muito importante também. Tudo isso, essas funções, esse relacionamento do diácono com os obreiros, com os irmãos, com as igrejas, isso ele precisa de muita prudência, O diácono ele tem que ser um homem prudente, e por isso que ele precisa ser cheio de sabedoria, Principalmente quando ele vai visitar os novos crentes, né? Um novo irmão, quando ele vai entrar ali naquele lar, ele vai entrar ali
debaixo da graça do Senhor, do temor do Senhor, né, com sabedoria, com discernimento, né, e com a bênção do Senhor na sua vida. Isso é muito importante, né? E também, Amadeu, nós podemos ver que existem outras funções, nós estamos aqui falando as principais. Também a questão da participação na parte física da igreja, né? Que é a questão da conservação do templo, a limpeza, né? A manutenção, né? Porque os nossos templos também precisam de manutenção. Tudo isso está afeto a esse trabalho tão maravilhoso, né? Esse trabalho tão nobre que é o trabalho do diácono. Guilherme, vamos entrar agora para uma linha. O Damiani falou do diácono sobre esse aspecto, né, até organizacional dentro da igreja. É importante isso, né? Porque eles foram levantados para... Nós já falamos sobre isso. Eles foram levantados num momento importante da igreja. A igreja deu um salto, né? Um grupo pequeno lá em Jerusalém, que era um grupo em torno de 120 pessoas, e lá em Jerusalém, de repente, essa igreja passa para 8.000, né? Então, os 12 se sentiram insuficientes para atender aquilo e começou a haver entre aquelas pessoas em volta as murmurações, as críticas, né? As pessoas não são atendidas, as pessoas não são... Então, isso o Damiani colocou bem. E o lado espiritual? Como é que você observa o lado espiritual do diácono na vida, no dia a dia da igreja? Pastor, o diácono, ele prioritariamente, na parte espiritual, ele precisa não ser neófito, né? Ou seja, ele tem que ser um servo maduro, um servo, como a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Vamos abrir esse parênteses aqui. Então, já falamos desse assunto. Então, o diácono, porque nós estamos falando aqui sobre, um aspecto doutrinário, sim, da igreja, né? Então, vamos lá. Nada na Bíblia é em vão, nada é sem sentido, né? Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele tá falando do relatório da igreja. Então, ele diz assim, o diácono, então ele é necessário, quando os 12 faz aquela convocação, que ele seja cheio do Espírito Santo. Essa expressão, cheio do Espírito Santo, que aparece também no início como abundante graça, significa que seja um homem com dons espirituais. Exatamente, um homem que é governado pelo Espírito Santo. E nós temos uma íntima ligação e entendimento de que você ser governado pelo Espírito Santo, muitas das vezes, é através dos dons espirituais. Então, o diácono ele precisa ter esse entendimento, ele precisa entender o que é governo, ele precisa ser usado com dons, não só visíveis, mas também invisíveis, sabedoria, discernimento, e ele saber como e a hora de aplicar os dons também, para que não haja nenhum prejuízo no que diz respeito ao auxílio dele, na parte prática, como o pastor Francisco falou, né? De assistência, de cuidado, de tudo, mas o dom... Presta atenção. Então vamos lá, para os irmãos que estão lá entender. Então o diácono, ele tem duas características, nós temos que bater isso, porque nós temos, Damiani, uma dificuldade hoje com alguns diáconos que não têm dons. Do ponto de vista doutrinário, isso é uma... Quer dizer, a escolha podia ter um critério. O critério bíblico aí, então, o diácono ele precisa ser usado em dons. Ele precisa ter dons, né? Essa é a primeira colocação colocada lá. Cheio do Espírito Santo, tem que ter dons. E sabedoria é o primeiro dom. Então, isso que você colocou bem. É o que governa tudo, né? Porque, na verdade, Guilherme, hoje nós somos voluntários, né? Todos nós temos a nossa vida secular. Aí nós dividimos as igrejas em grupo de assistência. Na verdade, o diácono é um mini pastor dentro de uma pequena igreja, de uma igreja dentro da outra igreja. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, o que ele tem que fazer? A primeira coisa que o diácono tem que fazer é colocar em ordem. Primeiro ele tem que conhecer a doutrina. Você falou bem, não seja neófito, ele tem que conhecer a doutrina. E depois ele aplicar
a doutrina nisso que você está falando aí. Zelar pela doutrina, né, pastor? É. Porque o ministério pastor, ele persevera na oração e no governo, no ministério da palavra. Ele aplica a doutrina. E o diácono, ele zela pela doutrina no meio do corpo. Isso é importante. Porque se você não tiver o conhecimento da doutrina, se você não tiver o conhecimento da palavra e não for cheio do Espírito Santo, fica uma vulnerabilidade nisso daí. Vamos continuar nessa linha aí. Olha só, hoje, eu estava falando com o pastor ali e tal, é uma coisa que eu bato muito, é sobre o culto profético. Eu peguei uma igreja, fiquei 6 meses lá, que foi Castanheiras. A primeira coisa que eu disse para eles, eu vou começar aqui com três pontos importantes aqui. Primeiro, nós vamos trabalhar com os diáconos, grupo de intercessão e grupo de assistência. Diáconos, grupo de intercessão e grupo de assistência. Por quê? O nosso culto, que as pessoas às vezes não entendem e às vezes até esquecem. O culto profético de amanhã à noite começa quando termina o de hoje. Quem faz esse trabalho, Guilherme, dentro do grupo de assistência é o diácono. Exatamente. Entendeu? Sim. Hoje todo mundo tem Zap, tem aquela coisa toda. Então ele prepara isso. Ele tem dons. Você não vai ter todos os dons, mas ele tem que levar o grupo a ter dons. E esse é o grande segredo, Damiani, do crescimento das igrejas, Guilherme. E isso daí é fundamental, pastor, o que o senhor está dizendo, porque quando você chega numa igreja, um pastor assume, e você coloca isso em ordem, grupo de intercessão, diáconos, grupo de assistência e culto profético, o resto flui. Olha só, voltando aí para você continuar, só dando a linha para você. O grupo de assistência, eu fiz isso lá em Castanheiras, quando eu estive lá. O grupo de assistência, ele tem você trabalhar com um grupo de assistência dentro de 2 vertentes. Quais são essas 2 vertentes? Grupo de assistência, culto profético e EBD. Entendeu? Porque com o culto profético, primeiro você vai nutrir a igreja com dons espirituais. Você vai ter uma evangelização baseada em dons espirituais. E você vai fortalecer a sua igreja com a doutrina. Isso, a base é grupo de assistência, como você falou. Exatamente. E cada grupo de assistência tem que ter um diácono com essas características que você falou. Cheio do espírito, de sabedoria e discernimento, e que saiba governar. Se você tiver isso, fala aí, não é isso mesmo, essa base, né, que é o grupo de assistência com os diáconos, como você falou, é uma pequena igreja que está ali dentro da mão de um diácono. E ali ele tem essa oportunidade, né, de gerir, de ver, os dons espirituais, eu sempre costumo dizer, Amadeu, que é o professor aqui de dons, é igual um jardim, você tem que cuidar, você tem que adubar, você tem que podar, você tem que ver, porque os dons eles aparecem à medida que você cuida. Se você não cuida, então o diácono, ele já faz a escalinha dele. Amanhã é meu grupo de assistência, então ele já convoca, eu vejo lá nos grupos do Zap, né? Amanhã é nossa madrugada, hein? Aí começa na madrugada, já começa a orar. Hoje nós vamos orar, que hoje nós somos responsáveis. Então ele já tem aquela preocupação e os dons eles fluem. Os dons fluem à medida que você organiza, à medida que você cuida, à medida que... Não é simplesmente cobrar, né? Mas é também participar, estar junto, né? É importante. Dentro disso aí, Damiani, porque se nós pegarmos na igreja primitiva, Filipe, que era diácono e depois foi ser evangelista... Exatamente. Então você vê o seguinte, alguns diáconos, e é bíblico isso, alguns para o ministério se servirem bem e tal, então eles vão para ministério. Agora, isso é para os irmãos que estão assistindo. Você tem um diácono, ele não tem, se o grupo dele não tem aquele desenvolvimento esperado, se o pastor tentar levar esse diácono, a tendência, tem dons e tal, para ministério, ele vai ser um fracasso.
Exatamente. Entendeu? Porque você tem... Porque o ministério, ele é uma sequência, né? Então você pega um diácono integrado, que conhece bem a doutrina e aplica a doutrina, o que vai acontecer? O grupo dele vai crescer. Ele tem um grupo na mão, ele tem um grupo onde ele está vendo as dificuldades, ele é um braço importante do pastor. As pessoas querem ir para o grupo dele. Interessante isso. Tem isso. Tem gente que quer. Essa pergunta, Amadeu, esse gancho que você deu aí, o diácono pode ser chamado para o ministério? Sim. Claro. Nós temos lá em Atos 6,5 o nome de Filipe. Né? Filipe era um diácono e tudo, que foi chamado entre os 7 primeiros. Né? E em Atos 21,8, eu gostaria de ler aqui, Atos 21,8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Então agora Filipe já tinha sido chamado. Filipe já virou evangelista. Exatamente. Já, a experiência. Agora, a experiência do evangelista, agora vamos falar mais tarde sobre isso. Mas o diácono, ele tem uma participação muito importante. Eu tinha uma igreja grande, eu fui pastor de Praia da Costa 4. Nós chegamos a ter mais de 500 membros lá. No Moby Dick também chegamos a mais de 500 membros. Eu tinha muitos grupos de assistência. Mas em Praia da Costa 4, eu tinha grupos de assistência com 90 membros. Igreja. Tá. E tinha um com 40. Para os irmãos que estão assistindo entenderem. Aí o que eu fazia? Então você tinha aqui, eu tinha 3, 4 grupos com essa faixa, 90, 80, 85 e tal. Então tinham 4 grupos mais ou menos nessa faixa. E tinha os outros grupos que eram menores, médio, 60, mas tinha grupo que 40, 35, 40, tudo bem. Aí o que eu fazia? Bom, chegava numa época, eu pegava aqui, vamos lá, você tem 95, no 90 e tal, vou pegar 10 do seu e passar para esse que tem 40. Vai Vou pegar nivelar, 10 né? do seu para nivelar. Damiane, fazia 3 meses, Voltava O tudo. outro. chegava ao grupo e continuava com os 35. Eu digo, rapaz, mas cadê o negócio? Aí o que acontece? A turma, cadê os 10? Os 10 voltaram para cá. Chamava os 10, por que você voltou pro Papa? Não, com aquele grupo lá não dá para mim, não. Eu quero trabalhar, eu sei que grupo. É isso aí. Então, dentro da igreja você tem que administrar isso. Então, veja só. Mas isso é um trabalho que você faz com os diáconos. Você tem. Quem no diaconato desempenha bem esse trabalho, certamente vai ser levantado para o ministério, vai ter experiência de ministério. Isso é importante, pastor, o que o senhor está dizendo, porque essa é a função do pastor. O ministério, o pastor, ele precisa detectar isso no meio do corpo diaconal. É aquele que vai ter a proeminência, aquele diácono que foi separado para o serviço mesmo, aquele que se destaca, aquele que almeja o ministério, aquele que você vê no dia a dia. E a igreja vê e ora por esses também, para que o Senhor venha tirar do meio do rebanho esses homens para o chamado, que seja para o exercício do diaconato, mas que seja também para o ministério. Isso é importante, porque a igreja vê. E o resultado está dentro do rebanho, né? Claro. Você tem o resultado dentro da vida da igreja, porque o desenvolvimento da igreja depois. Nós vamos trabalhar muito nesse período de entendimento, porque nós estamos muito preocupados hoje. Por exemplo, nós estamos preocupados com a igreja, com a manutenção da igreja, com o trabalho da igreja. Como dissemos no princípio, o pastor nessa obra, isso nós já falamos em outros programas, é voluntário. O trabalho nosso é voluntário. E o senhor deu essa orientação de criar os grupos de assistência até por uma ajuda ao pastor. E o diácono, ele é fundamental nisso, entendeu? E o diácono, quando ele é ativo, ele tem um grupo de 40. É melhor você cuidar de 40
do que o outro cuidar de 300. Entendeu? Tá. Então, aí o que acontece com o diácono, Guilherme e Damiani? Um bom diácono. Porque nós estamos falando para a igreja, é possível que alguns irmãos, alguns obreiros estejam assistindo e estejam entendendo o trabalho do diácono, que é importante. O diácono, ele sabe, por isso que ele não pode ser neófito, ele sabe qual a linha doutrinária da igreja. Ele conhece. Então ele sabe que ele precisa ter um grupo desenvolvendo e crescendo. O diácono, se ele tem um grupo de assistência, ele percebe que o grupo dele é um grupo pobre em dons, ele, que é conhecedor da doutrina, ele sabe que ele vai ter que levar aquele grupo a ter experiência com dons. Exatamente. O que ele vai usar? Orientar o grupo, quem sabe fazer uma vigíliazinha um dia, vai para um lugar, subiu ao monte, está tão difícil hoje o monte, tão perigoso. Mas você tem lá na igreja mesmo um dia, uma segunda-feira. Uma madrugada especial. Uma madrugada especial com o grupo dele. Irmãos, nós vamos buscar dons. O nosso culto profético está muito vazio, está muito fraco, nós vamos buscar. O diácono que tem essa percepção é um diácono bom. Um diácono que ele exerce um trabalho. E ele começa a fazer. Eu tinha isso nos grupos, você viu, os grupos começavam a crescer. Pô. Os novos convertidos entravam, e entrava naquela roda viva. Então isso é muito importante, ele observar. Ele observa no grupo de assistência, isso é o bom diácono, ele sabe quantas pessoas estão vindo na EBD. Ele tem a relação. Quando eu falando novamente na igreja aqui que eu estava, lá em Castanheiras, eu tinha a relação dos grupos de assistência e os diáconos passavam para mim, toda a EBD, o número que estava, eles passavam para mim, a EBD de hoje tem tanto. Eu tinha uma ideia do percentual de cada grupo. Então você tinha grupos que agregavam mais. Isso é trabalho do diácono. Ele está vendo o seu grupo de assistência, a necessidade do grupo de assistência. Por isso, pastor, o diácono tem que ser maduro. Ele tem que ter. Para esse tipo de trabalho, Guilherme, vai cair dentro da vida da igreja, culto profético, EBD. E tem que gostar de trabalhar também, né? Porque não é só mandar, né? Mas é trabalhar, tá junto, claro, tá presente, né? O diácono ele tem que ver faz. muito isso, né? Ele tem que estar presente junto com ele. E quando ele pega um grupo e ele aplica tudo isso que a Amadeu falou aqui, Guilherme falou, o resultado ele é notório, o resultado vem, as vidas evangelizam, as vidas vêm para a escola bíblica, porque o diácono está ali, é madrugada, né? E nisso se cumpre aquilo que diz a palavra, né? Ele adquire para si uma boa reputação diante do rebanho. Nós estamos encerrando essa etapa do nosso programa de hoje, falando sobre ministérios, e nós estamos enfatizando aqui o trabalho do diácono, a importância do trabalho do diácono e aquilo que os pastores falaram aqui sobre aquilo que é a assistência física, material, aquilo que foi dito, aquilo que é o lado espiritual com relação a dons, a participação deles nas várias atividades que existem dentro da igreja. Pastor Damiani, Pai do Senhor, nossos irmãos. Guilherme, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos. Nós vamos continuar com o nosso programa na próxima, vamos continuar terminando esse assunto de diáconos. Nós vamos falar também sobre algumas citações na Bíblia. Por que existem figuras mencionadas na Bíblia e as pessoas perguntam o que era o ancião mencionado lá no Novo Testamento, o que era o presbítero, o que era o bispo, qual a relação que eles têm, qual a importância disso, qual o significado bíblico disso para a igreja hoje. Nosso próximo programa nós vamos abordar isso. A paz do Senhor a todos.